Boa noite, professora, boa noite, galera. Vamos começar aqui com a apresentação da disciplina de fitopatologia geral, com o nosso tema do nosso grupo, remete-se a doenças que causam danos em plântulas. Eu sou o Rodolfo Duarte, acadêmico da agronomia, da disciplina de fitopatologia geral. Uma breve introdução. Sabe-se que a classificação dessas doenças em plantas, elas são baseadas em características que se baseiam diretamente no ligeiro triângulo da fitopatologia, que nada mais é do que a classificação e a categorização entre o hospedeiro, patógeno e processo fisiológico da planta, que é toda a parte ambiental ligada a esse processo, seja física do solo, química, enfim, todas essas características. E dentro dessa parte foi quando George McNeil, em 1960, ele desenvolveu a classificação dessas doenças que foram subdivididas em 6 grupos diferentes, onde foram divididas em processo fisiológico, doenças e grupos. Desde que passa pelo acúmulo de nutrientes em sementes, frutos, os tubérculos, desenvolvimento de tecidos embrionários, onde dentro da doença eles se arremetem a doenças que destroem a semente, o fruto e o tubérculo, e esses grupos se enquadram à podridão de órgãos de reserva. Passando pelo crescimento de tecidos jovens de plântula, onde se acomete a doenças que causam as doenças nas plântulas, que é a nossa parte do trabalho, características de damping-off, o processo fisiológico de absorção de água e minerais do solo, transporte de água e minerais do solo, fotossíntese, consumo de energia armazenada, tudo isso gera outras doenças e se encaixam dentro desses outros 4 grupos categorizados por George McNeil em 1960. Indo diretamente ao grupo 2, que é o de doenças que causam danos em plântulas, está diretamente ligado a uma caracterização geral, onde o órgão vegetal afetado nada mais é do que as radicelas e o colo da plântula, onde futuramente acarreta o damping-off ou o tombamento, que está ligado ao processo fisiológico de afeto da planta, onde ele vai se introduzir e afetar os tecidos jovens às custas de nutrientes armazenados pela plântula, bem como o processo de desenvolvimento dessas plântulas em seu ligeiro desenvolvimento até a sua fase de maturação, enfim. Que uma das importâncias dessa é o estabelecimento da cultura no campo e no viveiro, bem como a sua densidade da população. Olá, professora. Meu nome é Thiago Stepanha. Vou falar um pouco sobre a sintomatologia do doping-off nessas culturas, em algumas culturas. O doping-off, temos ele em pré-emergencial, que após o entumecimento da semente, após o crescimento e desenvolvimento da semente, temos algumas características de tecido escuro, sem rigidez e decomposição, manchas encharcadas que aumentam o tamanho e o escurecimento da mesma, morte de semente das plantas. Aqui abaixo vemos um exemplo de doping-off em pré-emergência em algodoeiro causado pela isoctonia. Temos também o doping-off em pós-emergência. Temos características desse doping-off como manchas encharcadas no colo, progressão rápida de lesões deprimidas de coloração escura, fendilhamento e constrição do caule e tombamento da planta. Aqui abaixo temos o exemplo do feijoeiro, causado pela Rhizoctonia solani, e alguns exemplos da fenda, como a plântula do meio e o tombamento das duas laterais. Falando um pouco também sobre o doping-off na cenoura, que afeta o colo e as raízes, temos 2 exemplos. Um que se trata diretamente a cenoura, são patógenos específicos, que é a Alternácea duace e a radicina. Já outras, como a Rhizoctonia solani e a Phytum,
Essas são agentes do solo que é transmitido para a planta, não especificamente só para a cenoura, também afetando o feijoeiro, como outro exemplo. Aqui temos exemplos abaixo desses agentes que afetam as plantas. Os principais fatores que favorecem o tombamento é a umidade do solo. Um solo com uma umidade elevada, ele favorece o crescimento de fungos e a reprodução. E os solos argilosos e compactados também é outro fator que ajuda nesse processo. Medidas importantes para o controle do tombamento. Canteiro altos e bem drenados. Como vemos no exemplo abaixo, um canteiro onde a planta fica mais elevada e a água ela escorre lateralmente. Ali temos na verdade, não temos uma incidência tanto de fungos de doping off em relação a uma planície sem esse manejo. Temos também irrigação adequadamente manejada, tratamento de sementes. Uma semente bem tratada de laboratório, ela tem um vigor maior, ela consegue combater alguns danos que poderiam ser causados por determinados fungos, por determinados, até aplicação de produtos. E também temos as rotações de culturas. Vou passar para frente, eu vou explicar um pouco. Aqui temos as rotações de cultura. Trabalhamos aqui com as raízes da cenoura. Podemos passar para leguminosas, no próximo plantio, depois para folhas e frutos, e depois para aliáceas, e voltando para as raízes novamente. Esse tipo de manejo, ele favorece a produtividade, não só a incidência do drop-off, a queda dessa incidência, também o baixo custo de aplicação de produtos em relação, porque nesse tipo de manejo, a gente não vai ter uma incidência contínua de agentes específicos que poderia combater. A gente vai ter a troca de culturas e não vamos ter uma continuidade desses agentes. Aqui Boa nós temos o noite. sintoma. Pode falar, Tabata. Eu vou falar sobre os sintomas a campo, né? São falhas de plantio e tombamento da planta em reboleiras. O que ocorre é que há ocorrência de reboleiras e evidência de que há uma redução no número de plantas em que a mesma ela está associada sempre a um agente patogênico, né, e não a problemas fisiológicos da semente. Nós temos dois parasitas facultativos, né, que seriam fungos, que são os mais comuns, como o gênero Pythium, a Rhizoctonia e a Phytophthora. E eventuais, que são geralmente gêneros Phoma, Fusarium, entre outras. E o outro parasita seria a bactéria, que geralmente são dos gêneros Xanthomas e Pseudomas. Para medida de controle, né, o que favorece é a alta umidade. Como medidas, nós temos a sanidade da semente, tratamento de semente, evitar o excesso de irrigação, plantio em profundidades adequadas, evitar excesso de nitrogênio, usar menores populações de planta,
fazer corretamente o tratamento do solo, isso tudo diminui o inóculo e promove o rápido desenvolvimento da plântula e evita condições ambientais que favorecem o patógeno. Geralmente, esses fungos causadores de tombamento e podridão basal, eles são muito dependentes de água livre para iniciar o processo infeccioso, né? Especialmente a espécie, como eu havia citado anteriormente, a Phytium e a Phytophthora, as irrigações elas devem ser feitas com moderação, né? Por profissionais treinados e utilizando água de boa qualidade e sanidade. Não deve-se utilizar água retirada de córregos que passam em terrenos plantados, né, como, por exemplo, de culturas de hortaliças, né, ou que recebam esgotos. Essas irrigações, elas devem ser feitas preferencialmente no período da manhã, né, para permitir que a superfície das folhas seque mais rapidamente e assim elas fiquem menos sujeitas a infecções durante a noite, no período noturno, quando normalmente a umidade relativa do ar ela é maior, né, no período da noite. Geralmente essas mudas elas podem ser contaminadas também por propágulos de patógenos que estão presentes sempre na ponta da mangueira ou nos bicos de irrigação, quando entram em contato direto com a terra. Assim, este contato ele deve ser evitado, né, mantendo sempre a ponta da mangueira, o suporte ou o equipamento de irrigação bem higienizado, né? Pode passar, por favor. Olá, meu nome é Jaqueline Peixer-Hoffmann, sou discente do curso de Agronomia do campus de Nova Chavantina. Agora eu vou falar das principais doenças do maracujazeiro. Mesmo que a cultura do maracujazeiro esteja em franca expansão, a ocorrência de problemas fitossanitários tem reduzido a vida útil das plantas e pode ameaçar o sucesso da cultura por tratar-se de um dos principais problemas cuja consequência final é a queda na qualidade dos frutos e a redução na produtividade. As principais doenças do maracujazeiro, elas são causadas por bactérias, fungos e vírus. Ocorre em todas as regiões produtoras, no caso, favorecidas por chuvas frequentes, temperaturas, as infecções, elas ocorrem em folhas jovens, brotação jovens e os frutos, nas regiões mais quentes. Pode passar. Aqui tem 2 exemplos, uma da folha com a doença e do fruto com a doença também. As folhas, elas têm as lesões circulares, tecidos necrosados, marrom avermelhados, com perfurações. E os frutos têm a formação de cortiça e verrugas salientes. Pode passar. Sobre o controle genético, por tratar-se de uma doença secundária, de não muita importância, não se tem um estudo desenvolvido à procura de fontes de resistência ou tolerância a Cladosporium herbarum. O que se tem que fazer é planejar a semeadura, visando evitar coincidência dos estágios jovens da planta com um período mais chuvoso, e manter um espaçamento maior entre as plantas, a fim de evitar a alta umidade dentro da lavoura. Pode passar. E agora sobre as podridão das raízes, elas são causadas pelos Fusarium solane, ou a Phytophthora parasítica, que é uma doença responsável pelo decréscimo da produtividade, em constantes migrações da cultura.
do maracujazeiro para outras áreas. O primeiro sintoma é uma ligeira clorose, seguida de uma mancha escurecida, murcha e no caso, que causa a morte da planta. O resultado da podridão do colo das raízes da planta, como consequência da lesão que ocorre no cilindro central. Pode passar. Aqui é um exemplo de uma raiz que não tem doença e o outro que já está com a doença. Pode passar. E aqui também é um exemplo de um estaleiro de maracujá, onde eles plantam, né, para fazer o pomar. Sobre o controle genético, não há referência de cultivares resistentes na literatura de controles preventivos. No caso, é não plantar mudas passadas, raízes entrelaçadas, os plantios de camalhões, não colocar matéria orgânica em contato com o colo da planta, manter a irrigação em níveis adequados e evitar áreas recentes desmatadas. Evitar ferimentos no colo da planta e sistemas radiculares. Pode passar. Sobre o endurecimento dos frutos, ocorre em maior frequência nas culturas do maracujazeiro amarelo, do maracujazeiro doce e do maracujazeiro suspiro. A doença reduz o crescimento das plantas, comprometendo a produtividade do maracujazeiro. Pode passar. Aqui é um exemplo, né, que as folhas, elas representam uma coloração verde clara, alternada com uma verde escura, do clareamento das nervuras e o enrolamento e o encurtamento dos entrenós. Presença de bolhas, verrugose e de formação foliares. Os frutos produzidos apresentam dimensões menores, com deformações e pericarpo endurecido, o que reduz o seu valor comercial. Pode passar, pode passar. E com as medidas de controle, recomenda-se erradicar os pomares velhos ou contaminados na fase final do ciclo de produção, manter o plantio livre de plantas invasoras que podem ser hospedeiras e vetores, e utilizar mudas sadias. Pode passar. Bom, vou falar um pouquinho sobre a diploidia causada no milho pelos fungos do gênero Stenocarpella, né? Pode passar. Esse fungo, ele tem o Stenocarpella macróspora e o Stenocarpella maedis, né? Essa doença não é uma doença muito atual, ela já é uma doença bem antiga no Brasil, já é bem conhecida. Uma das principais características dessa doença é a podridão na espiga do milho. Esse fungo Stenocarpella, ele pode causar alguns sintomas bem característicos, como podridão da semente, morte de plântula, podridão da base do colmo e da espiga, mancha foliar em milho, mas o que é bem comum deles detectarem esse fungo geralmente que quando a espiga é afetada por esse fungo, os grãos ficam ardidos, né? Esse fungo, ele tem a capacidade de sobreviver em restos de cultura, então mesmo que a planta já tenha sido tirada, já tenha sido arrancada do solo, ela continua, ele ainda continua sobrevivendo nela através de piquinídeos. Como a gente consegue observar na figura, dá para ver aí esses pontinhos pretos, todos esses pontinhos pretos são os piquinídeos, né? Geralmente na planta, ela sobrevive através de piquinídeos, né? E na semente, através de piquinídeos ou micélio. Essa disseminação dele ocorre de que forma? Ela pode ocorrer com a chuva, né? Ou com o vento. Geralmente, esses piquinídeos, eles vão liberar uma massa de conídeos que vão acabar... esses conídeos vão acabar sendo levados, né? Pela água ou pelo vento. Pela água ou pelo vento. Pode passar. Uma sintomatologia bem comum, na maioria, no caso da podridão por diploidia, essas plantas infectadas, elas apresentam lesões amarronzadas claras,
próximo aos extremos inferiores. A gente pode observar nas duas fotos que tem essa mancha amarronzada como uma das principais características, né? Nas folhas, no caso das folhas e de algumas outras, dá para se perceber os pontinhos pretos, os pontinhos negros, que são os piquinídeos, que foi o que eu mostrei agora há pouco ali atrás. Outra característica bem interessante desse fungo é que quando ele dá no colmo da planta, dentro do interior do colmo do milho, é como se ele fosse se degradando, né? A única coisa que sobra é os vasos lenhosos intactos. Dentro desse colmo da planta já decomposto, né, digamos assim, degradado, ainda assim se pode se ver a presença de piquinídeos, talvez a olho nu ou com uma lupa, mas a gente consegue perceber bem essa presença dos piquinídeos. Nas folhas, geralmente ocorre uma lesão pequena e ovulada, como a gente consegue ver aqui nessa foto, na figura 2A, a gente consegue perceber bem a forma ovulada, né, de todas as lesões. Essa forma, geralmente, ela é marrom mais claro por dentro e um círculo, um anel concêntrico, marrom mais escuro por fora. Geralmente, essas lesões, conforme o tempo, ela pode chegar até 15 centímetros. Ela se transforma em alongada ou irregular, como na 2B a gente consegue ver ela alongada, e na 2A a gente consegue ver um pedaço bem grande de uma forma irregular. No caso dessas lesões mais evoluídas, a gente consegue perceber a presença dos piquinídeos, né, que são os tecidos mortos. Sobre os tecidos mortos, desculpa. Essa estrutura, se ela tiver a presença de umidade, a destruição longo cílios de conídeo, eles acabam atuando como fontes de inóculo para novas infecções. Pode passar. Na espiga, né, essa sintomatologia, ela já aparece de uma forma diferente. Os sintomas nesse lugar, eles vão ser manifestos na forma de que o grão geralmente vai ter uma coloração um pouco mais amarronzada e com baixo peso. Mas um dos sintomas principais é o crescimento micelial branco entre as fileiras do grão, que é o que a gente tem na foto ali, ó, mais conhecido popularmente como podridão branca, né? De diplodia. A gente consegue observar bem a presença desse crescimento micelial. Também pode aparecer piquinídeos, normalmente na parte interna ou nas paras da espiga infectadas. A estratégia de manejo mais utilizada para evitar esse fungo é a utilização de cultivares resistentes, rotação de cultura e plantio direto. Tratamento de semente, evitar altas densidades de semeadura, realizar adubação de acordo com as recomendações técnicas, práticas de aração, práticas de aração e gradagem e rotação de cultura. São as principais técnicas de manejo para esse tipo de fungo. Pode passar. Opa, sou o Guilherme, vou falar sobre doença muito importante no alface, que é a bremia. Pode passar. A bremia pertence ao reino cromista, mas é estudada entre os fungos pela sua importância Isso aí mesmo. O míldio é uma das doenças mais importantes do alface, causando grandes perdas sobre condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno. Etiologia. Esta doença produz manchas foliares amareladas que podem ocupar grandes áreas na lâmina foliar. Ocorre praticamente em todo o Brasil, mas os sintomas mais severos nas regiões mais frias e úmidas, e quase exclusivamente um patógeno da Asteráceas. O patógeno sobrevive na forma de esporos sobre os restos da cultura de colheita anterior, que fica sobre o solo, e também pode sobreviver nas sementes infectadas. A disseminação ao longo distância ocorre através das sementes e mudas infectadas. Dentro do campo, a doença se dissemina através do solo contaminado.
correntes de água da chuva ou irrigação que carregam os poros pelo vento. Pode passar. Folhas, manchas verdes amareladas, delimitadas pelas nervuras que envolvem até ocuparem grandes áreas da lâmina foliar, na superfície abaxial. Apresenta aspectos aveludados devido às massas de conídeos formadas em conidioforos muito ramificados. O caule sofre uma descoloração dos tecidos internos como consequência do ataque sistêmico do patógeno. As estratégias de manejo, você já pode imaginar, primeiro de tudo, comprar semente certificada, semente de uma boa sementeira, na hora que abrir a latinha usar, lacrar bem, depois se não usar tudo. Esses cuidados que a gente já tem estudado aí. Irrigação de preferência de gotejamento, para evitar contaminação. Evitar plantas muito adensadas, ou seja, como a umidade facilita a propagação aí, quanto mais vento correr, menos umidade você conseguir deixar no ambiente, é melhor. Realizar rotação de culturas, isso é recomendado em quase todas as culturas. E se tiver muito problema, não cultivar por pelo menos 2 anos essa mesma cultura ou culturas que pode ser hospedeira. Retirar do campo os restos das plantas infectadas, realizar fungicidas protetivos, muito importante isso aí, tá bom, pessoal? E ficamos por aqui sobre o alface. Agora vamos concluir que necessita ampliar os níveis de estudos técnicos para elaboração de novas prognoses e análise devidamente qualificadas e sintomatológicas. Acho que é isso aí. Referências bibliográficas, aí vocês me judiam, é isso aí, né? E muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.